Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Nós gostaríamos de saudar com um fraterno abraço aqueles que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim. Hoje veremos qual o conselho bíblico para que possamos ser mulheres virtuosas nos relacionamentos familiares. E junto comigo estão sempre as queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Eveline. É uma alegria para nós, né? Estarmos juntas mais uma vez para conversarmos aqui a respeito daquilo que é o nosso alimento diário, que é a palavra de Deus, né? Para nos ensinar a sermos mulheres bíblicas, né? A todas nós aqui e a quem está nos assistindo também, né? Amém. Paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Andréia. Nós desejamos a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos comentar um pouco mais da palavra de Deus e aprendermos a aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. É verdade. Na Bíblia, a ideia de família possui um significado amplo e profundo. Para a cultura hebraica, a família não é vista apenas como um grupo de pessoas unidas por laços de sangue, mas é uma instituição criada por Deus para preservar a vida, transmitir fé e pertencimento. Família é descrita pela palavra bait e corresponde a um lar, a um lugar de ensino, de acolhimento, cuidado e amor. André e Eveline, quando nós analisamos a palavra do Senhor, a palavra lá em Salmo 68, 6 diz que Deus fez com que o solitário habite em família. E é algo extraordinário, é uma bênção tremenda que o Senhor nos dá, termos essa oportunidade de constituirmos uma família. Mas ao mesmo tempo é desafiador, porque se nós pensarmos na constituição da família enquanto o esposo, a esposa, eles são pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com criações diferentes, e Deus une essas duas pessoas para que ali possam ter filhos, possam se ali constituírem um o outro, como nós já falamos aqui, como uma só carne. E o pastor Marcelo, ele tem uma expressão que é muito interessante, que ele fala assim, nós precisamos de desenvolver a arte do bom convívio em família, né? E a análise aqui dos versículos que a gente vai fazer nesses próximos programas de Provérbios 31, nós vamos justamente falar sobre esse convívio em família. E o primeiro que nós vamos ver é com os nossos maridos. E o versículo 11 fala assim: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Então, nós vamos começar aqui, como a gente tem feito uma análise mais detalhada, nós vamos começar com essa primeira parte aqui, ó. O coração do seu marido está nela confiado. Então, essa expressão aqui, o coração do seu marido está nela confiado, quando a gente analisa, é muito interessante porque, assim, é um grande presente, é algo que Deus nos deu e que, se bem aproveitado, vai gerar muitos frutos. Mas se pode ser usado também e pode trazer também alguns prejuízos que a gente vai falar no programa de hoje. E aqui o coração refere-se a algo amplo, vai além do sentimento profundo e interior. É a confiança na capacidade e decisões. E nela confiado significa refúgio permanente de proteção, local de paz e segurança. É a mesma palavra utilizada para confiança em Deus. E aí eu queria, começar aqui perguntando para a Eveline que essa confiança, que o Senhor nos deu em relação ao nosso marido, isso daí é uma conquista diária, não é, Eveline? A palavra do Senhor traz o coração do seu marido, está nela confiado. A confiança é a base para um relacionamento duradouro e saudável.
E essa confiança é uma conquista diária dentro de um relacionamento. A confiança não surge com alguns minutos de conversa, de convivência. A confiança entre o esposo, entre a esposa, é uma construção diária que vem a partir das vivências que eles têm dentro do relacionamento, das experiências que eles usufruem dentro do relacionamento. Então, ela é gerada, né? Ela não vem pronta, ela é gerada dentro daquele relacionamento a partir das relações de confiança do marido quando percebe que a esposa tem ações ponderadas, quando ele percebe que ela tem uma postura equilibrada, que ela é uma mulher temente a Deus, que não é uma mulher precipitada, que ela pensa antes de agir, ela é controlada pelo Espírito Santo. Então, quando o marido percebe que essa mulher tem princípios, ela tem valores, ela tem temor a Deus, ela está lutando, ela está trabalhando pelo bem, pela edificação do lar, ele vai gerando essa confiança. Aí vai gerando dentro do lar esse lugar de descanso, esse lugar de paz, de refúgio para o marido, a partir do momento que ele pode descansar, que ele tem uma mulher prudente, uma mulher sábia ao seu lado. Isso é uma bênção, por quê? Porque nós estamos tratando da mulher virtuosa, né? Nós começamos falando da mulher virtuosa, que ela tem um valor extraordinário, o valor dela é cédio de rubis. E quais são as virtudes dessa mulher? As virtudes dessa mulher começam em gerar confiança. O marido confia nela, né? Então, assim, é muito interessante nós pensarmos nisso, porque, como a Eveline falou, ela tem várias características, o marido vai observando várias características de como ela age e essa confiança vai sendo gerada. Nós imaginarmos assim, quando nós nos casamos, nós vamos aprender a ser esposa. Né? Nós nascemos mulheres, mas quando nos casamos, nós vamos aprender a ser esposa. E é realmente uma construção diária. Né? Todos os dias você vai aprendendo. Por mais que sua mãe te oriente, uma irmã mais velha te oriente, alguém traga para você uma orientação, são duas pessoas diferentes, como você disse, dentro de um mesmo teto. E ali, quando houver os desentendimentos, haverão. Eles vão existir, haverá desentendimentos. Quais serão as suas reações diante disso? Né? Então, dependendo de quais serão essas reações, o marido vai gerar confiança em relação à mulher. Por quê? Porque ela traz equilíbrio para dentro de casa. Como é bom você ter equilíbrio dentro de casa, porque o lar se torna aquele lugar para onde o esposo quer voltar todos os dias. Né? E nós mesmas, né? Quando nós geramos isso dentro da nossa casa, como é bom a gente pensar que no final da tarde, depois de um dia de trabalho, nós vamos voltar para dentro de casa. Ou então, aquela que passa o dia cuidando do seu lar, dos seus filhos, pensar assim, está chegando a hora, o meu esposo vai chegar. Então, é aquele ambiente maravilhoso. Por quê? Porque é um ambiente de paz e de equilíbrio, né? Isso é uma bênção. É uma bênção, é uma maravilha. E a gente sempre lembrar que é o elo de amor, né? O que nos uniu foi o elo de amor, que é a base do que a gente tem aprendido com o Senhor. Então, o Senhor nos deu, né, o coração do seu marido, né, está nela confiado. Isso é algo, é um presente. Então, é que nós, como uma plantinha, temos que ir regando todos os dias, na confiança, né, sendo ali, todos os dias orando, buscando o Senhor, tendo isso que vocês falaram, essa cumplicidade, essa cooperação, porque se isso não for usado com sabedoria, lá a gente viu, lá atrás, quando nós falamos de Eva, que a mulher nós temos muita influência. Né? Desde lá do Éden a gente aprendeu sobre isso, dessa influência que nós temos, que nós somos. E se essa nossa influência ela for usada de uma maneira
negativa, com manipulação, com vitimismo, com sentimentos ruins, né, Andréia? Isso pode ser gerado também dentro do lar. O coração do marido, ao invés de produzir amor, confiança, pode trazer outros sentimentos também que podem trazer dificuldades para a convivência diária. Isso é uma questão assim, que a mulher que é virtuosa, ela tem que entender que as suas virtudes, elas não são expostas apenas dentro de casa. Essa confiança que o marido tem nela não são exclusivamente nos relacionamentos de dentro de casa, nas decisões de dentro de casa, mas o coração dele está tranquilo, porque onde ela estiver, ele não tem preocupações, né? Isso é tão importante nós aprendermos isso, por quê? Porque nós vivemos num ambiente de comunhão, por exemplo, na igreja, nós vivemos em comunidade, no trabalho, né? No relacionamento com os nossos vizinhos e com os nossos parentes. Então, o coração do marido que confia, ele não tem preocupações. Ele não tem preocupações se a esposa está com a mãe dele, com a sogra. Ele tem tranquilidade de saber, a minha esposa vai tratar bem a minha mãe, né? Então, o coração dele confia nisso. Ele sabe perfeitamente se a esposa está trabalhando, qualquer que seja o ambiente. Às vezes está trabalhando num ambiente que é extremamente masculinizado. Existem ambientes de trabalho assim, ele não tem preocupações, porque ele confia. Por quê? Porque todas as atitudes dela demonstram confiança. Ele não tem preocupação. Nós que somos mulheres tementes ao Senhor, nós temos a certeza de que a nossa primeira fidelidade é ao Senhor. E se nós somos fiéis ao Senhor, essa fidelidade com o marido é uma coisa muito natural, muito natural. Então o marido não tem preocupações, preocupação alguma. Ele sabe que se ela está ali desenvolvendo uma conversa, há um motivo, há um assunto, não há preocupações. E isso é muito importante nós pensarmos nisso, porque existem comportamentos que às vezes são dúbios e nós precisamos evitá-los, né? Como é bom nós sabermos que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E se nós sabemos que determinada coisa pode dar uma duplicidade de interpretação, peraí, eu vou me preservar. Vou me preservar porque eu quero gerar confiança. Eu sou uma mulher confiável. Alguém pode me falar uma coisa que eu não falarei para outra. A pessoa pode confiar em mim. Como é bom o marido, que é aquele que mais conhece a esposa, saber, não, a minha esposa, eu posso confiar plenamente nela, né? Isso é uma bênção para nós. É uma bênção. E aí o coração confiado, como vocês falaram, presente. E o que a André falou, que bênção para um esposo, um marido que pode confiar na sua mulher, na sua esposa, sabendo que ela é virtuosa nas suas atitudes. Muitas vezes o marido vem, abre um assunto do trabalho, um assunto particular, às vezes um problema que ele está vivenciando. A pessoa que ele mais confia, muitas vezes, é a esposa. E precisamos ter essa referência para eles. Nosso marido tem que olhar para nós e falar assim, a pessoa que eu mais confio é a minha esposa. Mas para chegar a esse ponto de maturidade dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, as nossas ações diárias, a nossa postura é que vai construir essa confiança. Então, muitas vezes o esposo abre uma situação, abre um problema no trabalho, ele tem que ter a certeza de que ele pode se abrir e nós vamos amparar aquela informação, nós vamos guardar aquela informação, nós vamos cobri-lo de oração, de bons conselhos, nós vamos ampará-lo no momento com um abraço, um carinho, dependendo da situação que ele está passando, mas não vamos divulgar isso para fora. Muito ruim também quando a esposa leva para fora os defeitos também do marido, né? Situações que às vezes acontecem dentro do lar, situações que você viveu junto com os filhos ou junto com o esposo, uma situação às vezes financeira difícil que está passando, um problema dentro do lar, um problema às vezes de saúde, às vezes um ou outro não está tão bem emocionalmente, e aí abre esses problemas para terceiros, para pessoas da sua comunidade, da igreja, do seu trabalho, próprios familiares. Então isso acaba
gerando uma desconfiança do marido. Ele sente que ele não pode confiar. Aquele assunto que ele confiou à esposa, espalhou, divulgou. Às vezes ele vai ficar envergonhado, às vezes ele vai se sentir constrangido por conta daquela informação que foi divulgada. Então a esposa precisa ser esse porto seguro. Precisa ser esse canal, esse veículo de segurança para o marido, onde ela vai receber as informações, onde ele pode ficar à vontade para demonstrar os sentimentos dele, as opiniões dele, sabendo que estará guardada com ela. O coração dele está confiado, porque ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher equilibrada e de confiança. Eu vou citar aqui um testemunho que eu ouvi de uma irmã cujo marido não é servo, né? Na verdade, ele vive situações ainda difíceis que precisa de libertação e tudo. E essa irmã ora muito pela salvação do esposo e tudo, mas eu nunca vejo ela reclamando, dividindo essas situações. E eu sei que são situações graves, entendeu? Eu sei disso. E um dia ela chegou para mim e falou, nós estávamos conversando um outro assunto, e ela falou assim: André, como eu me realizo nas atividades da igreja. Às vezes as pessoas olham e veem assim, nossa, essa senhora, ela passa por tantas situações difíceis e ela não fala nada. E ela falou para mim assim, sabe por que eu não falo? Porque eu tenho certeza que um dia o Senhor vai salvar o meu marido. E o dia que ele estiver aqui nesta igreja, eu não quero que ele esteja envergonhado. Porque senão as pessoas vão olhar para ele e falar assim, esse é aquele esposo da irmã que fazia isso, aquilo. Ela falou assim, eu não quero isso. Olha, esse marido ainda não sabe. Sabedoria. Ele ainda não sabe, mas o coração dele pode estar nela confiado. Por quê? Porque ela é uma mulher virtuosa. Glória a Deus. Uma bênção. É a sabedoria que o Senhor tem nos dado, né? Quando a gente analisa, como a gente tem aprendido aqui sobre essa mulher virtuosa, muitas podem estar até pensando assim, mas são tantas coisas, mas a gente viu lá no início que o Senhor nos forjou com essa capacidade, o Senhor nos forjou com isso. Então, lutarmos com o Senhor, porque essas características, elas estão dentro de nós, prontas para que nós possamos desenvolvê-las. E dentro disso, né, André, a gente completando aqui a segunda parte do versículo, porque esse descanso, como vocês já falaram, porque o versículo 11 continua assim, e a ela nenhuma fazenda faltará. Dentro do hebraico, essa referência aqui faz referência às vitórias, ou à riqueza, ou algo que era recebido até dos despojos de guerra. Eram as conquistas ali que os povos recebiam quando vinham de batalhas, ou até mesmo aqui fazendas, bens eram adquiridos. E quando a gente vê dentro do versículo 11 aqui, a gente entende aqui, dá para a gente fazer dois panoramas. O primeiro é que a mulher que tem o coração do seu marido que está nela confiado, ela vai ter esse resultado, vai gerar essa riqueza, como a gente já falou aqui, né, nesse primeiro bloco. Mas além disso, essa mulher é uma mulher que descansa. Porque a gente vê hoje, nós vamos falar mais para frente sobre essa questão do trabalho em relação à mulher virtuosa, mas às vezes hoje é algo que é tanta preocupação dentro dos nossos ambientes, de casa, dessa vida cotidiana, assim, a provisão, né? A provisão. Nós somos essas mulheres que trabalhamos e muitas vezes a gente fica tão preocupada com a provisão, ajudar o nosso marido, ajudar na provisão do dia a dia e às vezes aquelas irmãs, aquelas senhoras até às vezes que são viúvas, que né, não tem o marido com elas, mas aqui a palavra do Senhor nos garante, nenhuma fazenda faltará a essa mulher, seja ela aquela que tem um esposo, que trabalha, que está ali como auxiliadora, seja a que não tem o marido, mas ali o Senhor, ele é o grande provedor, não é? É o grande provedor de todas as coisas e é tão importante quando nós vemos que há um resultado, né? Esse é um versículo maravilhoso, por quê? Porque o Senhor fala a respeito de uma virtude, de um comportamento
e diz que tem uma bênção nisso, né? Não que nós não passaremos por lutas, né? O sol nasce para os justos e injustos, as dificuldades vêm para todos, mas se nós vivemos a palavra do Senhor, se nós geramos dentro do nosso lar esse ambiente de paz, de equilíbrio, de confiança, de temor ao Senhor, de viver a palavra do Senhor, nada nos faltará, né? Então, assim, é entregar ao Senhor o nosso caminho, na certeza de que Ele tudo fará, né? Buscar o reino de Deus. E você, mas você está falando a respeito de outro versículo, buscar primeiro o reino de Deus. O que seria buscar o reino de Deus? Não é viver a palavra de Deus? Então, se nós geramos dentro do nosso casamento um coração do nosso esposo que confia em nós, nós estamos entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, sabendo que tudo ele fará. Nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, nada o Senhor nos deixará faltar, né? Isso é uma bênção que nós vivemos. E a palavra de Deus, ela é verdade, né? E pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E a palavra do Senhor nos traz essa segurança, nos traz essa confiança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a mulher virtuosa, ela tem essa confiança em Deus, essa confiança de que ela tem um supremo pastor que não vai deixar faltar nada dentro do seu lar, que tem um Deus que é o Deus da provisão. A palavra fala que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, por mais que por algum momento venha o desemprego dentro do lar, ou parte da esposa, ou na parte do marido, por mais que por algum momento nós estejamos passando por uma dificuldade econômica, social na nossa vida, nós temos um Senhor que zela por nós. E a palavra do Senhor nos garante na carta, né, aos Filipenses, fala: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E esse é o recado para você que está nos ouvindo nesta hora. Se você está passando por essa situação difícil, mas é mulher virtuosa, está buscando do Senhor uma bênção, uma provisão para o seu lar, o nosso Deus, o seu Deus, vai suprir todas as suas necessidades. Que Ele é o dono de toda a riqueza, é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E aí não somente as riquezas materiais. Quando fala, a ela nenhuma fazenda faltará, não vai faltar também as riquezas espirituais dentro da nossa casa. Porque quando nós somos mulheres sábias, mulheres virtuosas, não faltam também o enriquecimento espiritual para os nossos filhos, o enriquecimento espiritual pela palavra, os dons espirituais. Deus fala conosco, a salvação, as experiências que se multiplicam dentro do nosso lar. Então, seja na provisão material ou espiritual, a mulher virtuosa, ela não tem falta de coisa alguma, porque o Senhor é o supridor, o Senhor é o que cuida das suas necessidades. E isso é tão verdade, porque muitas vezes é uma senhora, uma mulher simples, né? Às vezes pode não ter um curso superior, né? Mas ela tem tanta sabedoria para aconselhar um filho que é universitário, por exemplo, a respeito de um relacionamento. Ou seja, não falta nada dentro da sua casa. Inclusive aquilo que talvez proveria de um estudo. E existem mulheres que não passaram por isso. Não foi esse o caminho que elas viveram. Mas o Senhor dá toda a sabedoria, né? E mais uma coisa interessante é que um marido cujo coração tem confiança na esposa, ele tem prazer de aplicar dentro de casa os recursos que ele ganha, né? Então ele tem prazer de fazer isso. Não há uma briga, uma discussão, não. O coração dele é tão tranquilo, ele vive em paz, ele sabe que a sua casa tem equilíbrio, que se a esposa pediu alguma coisa, ele vai com alegria querer dar. Se ele não pode, não tem problema, nós vamos orar ao Senhor, só vai abrir uma porta para o momento oportuno, mas ele tem prazer em cuidar da sua casa, em trazer a provisão para o seu lar. Então, isso é uma bênção. O Senhor não deixa realmente faltar coisa alguma. E aí, pensando sobre isso que nós estávamos falando aqui, lendo esse versículo, eu lembrei da experiência de uma irmã. E era um casal jovem, eles eram recém-casados. E um dia ela chegou do trabalho, indo para a igreja, o marido falou assim:
olha, eu preciso te falar uma coisa, eu já estava organizando as nossas finanças, não vai ter condição de nós ficarmos com o carro, não tem mais como pagar a parcela do nosso carro. Nós vamos ter que vender o carro, ficar um tempo, né, sem o carro. E ele falou assim, mas eu fico preocupado porque eles moravam distante da igreja. E o carro, a principal utilização do carro era para ir à casa do Senhor. E era um casal muito dedicado, que fazia a obra do Senhor. E quando eles chegaram na igreja, naquele dia ele ia levar a palavra. Ele falou, chamou a esposa, antes de ir para o púlpito, falou assim, hoje eu vou ter que pregar, mas eu estou muito triste com aquela situação. E olha o que o Senhor mostrou ainda para pregar nessa noite. E aí a direção do culto era para falar sobre isso, que haviam pessoas ali que estavam passando por necessidades, mas que o Senhor ia ser a provisão. Ele falou assim, eu não sei nem o que falar, porque eu sou uma dessas pessoas. E a esposa virou para ele e falou assim, fala o que nós estamos vivendo. Prega o que nós estamos vivendo. Nós estamos crendo num Deus do impossível. E ali ele pregou no culto, pregou sobre a fé, pregou sobre a provisão de Deus. E a esposa orou durante o culto, falou, Senhor, nós precisamos de um milagre. Né? Nosso bem foi o Senhor que nos deu e nós usamos para fazer a obra do Senhor. Então nós vamos precisar de um milagre para manter isso e para continuar servindo ao Senhor. E quando terminou o culto, que ela estava na calçada da igreja, uma irmã da igreja se aproximou e falou com ela assim, olha, você trabalha em tal área, não é assim? Você teria disponibilidade para me ajudar na minha empresa? Eu preciso de contratar alguém. Falou, mas eu não posso agora, não é contratar alguém fixo, é para fazer um trabalho, uma supervisão, me dar uma orientação. E o que eu posso pagar é esse valor. Era exatamente o valor da prestação do carro. Glória. Eles já foram para casa glorificando ao Senhor, falou, não precisou vender o carro, o Senhor proveu ali a prestação. Então, para mostrar o que o nosso Deus, Ele é Deus da provisão. Amém. E Ele cuida dos detalhes. Se o coração do nosso esposo está confiado, se nós estamos confiando no Senhor, o Senhor está cuidando de nós. Louvado seja Deus. Eu sempre gosto de contar a experiência do louvor do Deus da provisão. Nós já tivemos aqui na temporada anterior falando sobre a experiência desse hino, né? Esse louvor que foi justamente num tempo de muitas provas que a irmã que escreveu esse louvor, ela foi provada na vida material. E o interessante desse louvor é que no final ele entra numa glorificação. Eu acho que nós podemos encerrar hoje aqui esse programa, nós estamos chegando ao final, mas é glorificando, né? Glorificando ao Senhor, porque Ele tem nos dado tudo, infinitamente mais daquilo que nós merecemos, né? Ele tem sido a nossa provisão diária e nós só temos um louvor, né? Então nós vamos chegar aqui ao final, que vocês, né, tenham algo para se despedir, algo para se despedir das nossas queridas que nos assistem, nossos queridos. É uma bênção nós pensarmos nisso, né? Que nós servimos a um Deus vivo. É um Deus que é o Deus da provisão, o Deus dono do ouro, da prata. E o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, né? Quando nós passamos por uma prova, por uma luta, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhas. O Senhor está ao nosso lado. E a palavra nos diz que não nos veio tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos suportar. Então, qualquer que seja a prova que você esteja passando, saiba que o nosso Deus é o Deus da provisão. Nenhuma fazenda faltará, nada faltará. E ainda mais as riquezas espirituais, porque às vezes nós estamos até passando por um momento de provação material, mas o nosso coração está cheio de alegria, a nossa alma está cheia de júbilo, porque nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Amém. Amém. Nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. E lá em Filipenses a palavra fala também assim, aprendi a contentar-me com o que tenho. Às vezes nós deixamos de glorificar a Deus porque nós estamos olhando só aquilo que nós não temos. Eu precisava desse apartamento, eu precisava de ter uma casa maior, eu queria comprar aquela geladeira, eu queria decorar minha casa assim, eu queria essa roupa, eu queria esse sapato. Mas vamos olhar para aquilo que Deus já nos deu. Vamos ser gratos por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Então vamos glorificar ao Senhor, vamos ter gratidão por aquilo que Ele já proveu, por aquilo que Ele já nos deu. Ter um marido com um coração confiado, ter um lar, ter uma casa em que a paz, em segurança, é a maior riqueza que Deus pode nos dar. Amém. E o que é material, o Senhor vai prover segundo o projeto, o propósito dEle para as nossas vidas. Amém. Que bênção, Glória a Deus. que bênção. No próximo episódio, nós continuaremos aprendendo
com a Mulher Virtuosa. Sigam curtindo, compartilhando e comentando no chat do YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus.